Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou tentar gravar de novo, né? E antes de entrar no vídeo, eu queria agradecer vocês por todas as mensagens. O último vídeo que eu fiz ontem, ou anteontem, meio que flopou. Quase ninguém viu, quase ninguém se inscreveu no canal, mas eu vou insistir. Como disse uma leitora muito carinhosa esses dias, se você não desistir de nós, nós não vamos desistir de você. Então eu recebi muito carinho, recebi também várias dicas sobre iluminação. Outras pessoas disseram que o importante é o conteúdo. Uma leitora disse para eu olhar para a câmera, que eu não sei onde fica, mas é por aqui, né? E falar como se fosse para uma pessoa só. E aí também teve a Marta, não a jogadora de futebol, recordista em gols na Copa do Mundo, mas uma colega professora universitária. E ela é tão fofa que ela foi pesquisar material sobre o YouTube para mandar para mim. E diz que só encontrou coisas do tipo como ficar milionário no YouTube, sabe? Que não é o meu objetivo ainda. Mas ela me mandou, por exemplo, um livro em PDF, YouTube for Dummies, que vai, assim, tá parecendo bastante útil. Eu ainda não abri, mas vou ver. Então eu só tenho a agradecer para vocês, gente. E eu vou falar hoje de várias notícias relacionadas à justiça. Pensem na musiquinha do plantão da Globo, vocês sabem qual é, tá? Então, eu só fiquei sabendo ontem, porque eu sou sempre a última a saber, mas no sábado, em Brasília, uma senhora de 63 anos, a dona Marina, que é diarista e vendedora de balões no trânsito, né, em Brasília, ela foi arrastada 100 metros por uma Mercedes-Benz, avaliada em R$220 mil. O casal que estava no carro queria negociar a compra dos balões e quando o sinal abriu, a passageira puxou o braço da dona Marina e o motorista arrancou com o carro e depois os dois fugiram, né? O carro fugiu sem prestar ajuda. A dona Marina ficou muito machucada, as fotos das escoriações são horríveis e, felizmente, muita gente anotou a placa do carro. O rapaz levou quase 4 dias para se apresentar à polícia. Como disse uma leitora que me mandou a notícia, a polícia esperou pacientemente e as notícias tratam o motorista como empresário. Daqui a pouco o presidente o chama de garoto e decide que o menino não teve a intenção de ferir a mulher, né? Agora, a gente fica imaginando, se o motorista não fosse dono de um Mercedes, e sim um rapaz pobre, negro, será que a polícia teria essa boa vontade de esperar 4 dias até que o cara decida se apresentar? Bom, o nome do cara, né, porque a gente vai dizer, é William Vieira, e ele finalmente se apresentou ontem e disse que foi só uma brincadeira. Ah, bom, né? Então, tudo bem. Eu não sei se vocês lembram, vocês que são jovens talvez não conheçam essa história, mas é horrível, do índio Galdino, que foi um rapaz, né, um índio, que foi queimado vivo em Brasília em 1997. Isso daí foi em pleno dia do índio. Os 5 playboys que tacaram fogo nele disseram que pensavam que era só um mendigo e que foi só uma brincadeira. Então a mesma coisa, né, é tudo uma brincadeira. E o único lado bom dessa história horrível agora, né, é que criaram uma vaquinha para a dona Marina, que já arrecadou R$30 mil. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, né, e aí vocês colaboram, se puderem também. Mas, para mim, o William deveria, no mínimo, ter que vender a Mercedes e dar R$220 mil para a dona Marina, além de pagar todo o tratamento que ela vai precisar fazer. E também ele devia pegar um pouquinho de cadeia, né, para aprender. Bom, outro caso. Lembro de um rapaz que foi violentamente agredido por um PM numa manifestação contra a reforma trabalhista em Goiânia em 2017? Vocês devem lembrar do Matheus. Ele quase morreu, ele foi parar na UTI, ficou 14 dias internado, teve que passar por 2 cirurgias. O que aconteceu? Foi um capitão da PM que quebrou um cacetete em seu rosto, quebrou mesmo. As imagens são chocantes, eu colocaria essas imagens aqui se eu ou o maridão soubéssemos como inseri-las, mas a gente ainda não sabe. Bom, a gente que é da blogosfera progressista, na época, fez campanha para o Matheus Ferreira, né, esse é o nome do rapaz que foi ferido, e para nosso espanto agora, o governador Ronaldo Caiado, que eu nem sabia que essa praga latifundiária tinha virado governador, ele decidiu promover o capitão da PM a major, e assim, por merecimento.
O PM não tem só o caso contra o Matheus, né? O caso de agressão a Matheus nas costas, né? Tem um outro também. E não só ele não é punido e desligado da corporação, como ele ainda é recompensado. Não dá para entender uma coisa assim. Eu fico só imaginando como está o Matheus ao ver essa notícia. Eu sei que ele está recebendo muito ódio dos fascistas, que obviamente louvam o PM e lamentam que ele não tenha matado o estudante. Então, eu desejo força, Matheus, minha solidariedade. E você sabe tão bem quanto eu que esse Brasil de 2017 já era temerário. Este Brasil de 2019 está pior ainda. A outra notícia é que a Folha divulgou nesta terça, ontem, né, que empresas brasileiras pagaram uma agência de marketing na Espanha para fazer disparos de mensagens via WhatsApp a favor do Bolsonaro. Vocês lembram daquela reportagem que a Folha tinha divulgado em agosto do ano passado, né? Dizendo que havia contratos de 12 milhões de reais por empresa para financiar as fake news do bolso, né? Via Caixa 2. A ação corre na justiça, corre entre aspas, né? Porque se tem alguma coisa que não está correndo esse processo, né? Já tem 8 meses que a ação foi iniciada, mas até agora ninguém foi ouvido. E aí, se houvesse investigação e se o esquema for comprovado, a campanha bolsonarista praticou 2 crimes: fraude na prestação de contas e abuso de poder econômico. Segundo o advogado Fernando Neisser, ele diz na matéria, eu vou deixar o link da matéria na descrição, o candidato não precisa saber do esquema para que Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa. Se houve irregularidades, a chapa é cassada. Mas se o bolso não participou diretamente da fraude ou não sabia, isso, né, a gente tem certeza que foi exatamente isso que aconteceu. Ele não é considerado inelegível, e aí só a chapa é cassada. E aí, né, TSE e STF? Agora que a gente sabe, né, e tem provas que uma empresa espanhola enviava 3 milhões, mais de 3 milhões de mensagens ilegais pelo WhatsApp por semana para eleger Bolsonaro, dá para caçar a chapa miliciana inteira e convocar direta já? Né? Por favor. Outra notícia é que ontem saiu a parte 7 do Vaza Jato, a troca de mensagens do Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, que foi divulgada pela Intercept Brasil, vem sendo divulgada. Esta leva mais recente mostra que a Força-Tarefa do Lava Jato fingiu investigar a FHC, o ex-presidente, né, FHC, mesmo sabendo que seus crimes estavam prescritos, para dar um ar de imparcialidade, para não parecer que a investigação era partidária, só contra o PT. Mesmo assim, o ex-juiz e ex-herói Sérgio Moro não gostou, né, quando ele ficou sabendo que tinha essa investigação contra o FHC, porque ele considerava o apoio de FHC importante. É muita cara de pau, né? Quer dizer, ele não gostou nem que fingissem que estavam investigando e que não ia dar em nada porque o crime já tinha sido prescrito, né? É impressionante. E aí vale lembrar de uma outra coisa, que faz uns 10 dias, mais ou menos, quando as conversas começaram a ser publicadas, o FHC disse que achava a tempestade em copo d'água, que não via nada demais nas mensagens. Aí fica a dúvida, será que ele ainda está pensando assim? E para terminar, a justiça bloqueou os bens do jogador Neymar por sonegação. Isso foi agora, né? Ontem, sei lá. Até aí, ótimo, perfeito, maravilhoso, né? O negócio é onde eu li a notícia. Foi no Diário da Causa Operária. Sabe, aquele site do Partido da Causa Operária, o PCO, talvez o partido mais à esquerda de todos os partidos da esquerda? Então, a manchete era: mais um ataque do imperialismo a Neymar. A gente ri, né? Mas o que está acontecendo com esse país? Tá tudo de pernas pro ar, né? Agora tem socialista defendendo sonegador de impostos. Quando eu tuitei essa notícia, né, que eu achei impressionante, me lembraram, né, me falaram que o PCO foi contra a criminalização da homofobia, contra o processo do Gentili e a favor do armamento da população, né? E que também tem um histórico de leve misoginia também. Aí, pensando bem, eu também me lembrei que eu escrevi um post sobre o PCO em 2013, sobre um texto deles terrível, assim, assustador, chamado Direitos dos Animais ou Repressão à População?
Na verdade, não era um editorial, né? Não era assinado e estava escrito que era um editorial do PCO, ou seja, opinião, sei lá, oficial, pelo menos do site do partido, né? E nesse editorial, o PCO lamentava que uma mulher tinha abandonado seu cão numa avenida movimentada do trânsito em São Paulo, né? Na época, alguém filmou, então esse vídeo viralizou. E essa mulher, né? Obviamente, ela foi, né, muito criticada e ela perdeu o emprego depois de toda a repercussão. E o PCO lamentou isso daí, porque pobre mulher, né? Ela só abandonou o cão no meio de uma avenida movimentada. Coitada, né? No editorial, o PCO também se indignava contra o projeto de lei aprovado em São Paulo, naquela época, que proibia a produção e comercialização de foie gras. Eu nem sei pronunciar direito isso daí, mas vocês sabem o que é, né? Eu nunca comi, nunca comeria fígado de qualquer coisa, mas é uma iguaria da culinária francesa e é feita de um modo muito cruel, assim, inchando o fígado do ganso, um ganso confinado com um tubo na boca, né? Às vezes eles quebram o bico para colocar o tubo, 30 centímetros de tubo, assim, que vai direto para o estômago da ave. E aí ele se alimenta até a morte, ou seja, o pessoal come fígado estragado, né? E, quer dizer, o PCO lamentou essa lei, né? Achou que não tinha nada que fazer uma lei dessas, né? Proibindo o foie gras. O editorial eu procurei, ele foi tirado do ar não sei quando, não sei se foi na época, se foi depois, né? Mas como nada realmente desaparece da internet, eu vou deixar um link aqui para um blog vegano que respondeu ao editorial na época e desse jeito ele publicou o texto. Mas é isso que vocês ouviram, né? Um partido de esquerda defendendo comercialização de foie gras e defendendo jogador sonegador de impostos. É o cúmulo, né? Pô, PCO, concentrem-se em procurar uns membros do MBL para bater, que isso vocês fazem bem. Agora que eu falei isso, não vão me acusar de fazer apologia ao crime, né? Mas eu não quero de verdade que o PCO espanque o MBL, só que corra atrás deles, né, para expulsar mesmo. E vocês também não finjam espanto, porque eu sei que todos nós achamos que uma das melhores coisas que o Ciro Gomes fez na vida foi dar um tapa na nuca do Mamãe Chorei, lembram? Então, até a próxima, gente.